Mateus capítulo 3. Abre teu coração, querido. Permita com que o Espírito Santo fale com você mais uma vez, em nome de Jesus. Achou? Mateus capítulo 3, verso de número 1. A seguir está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, preste atenção no que ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, perdão, irmãos, minha folha virou aqui, eu perdi. Versículo 5: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Só até aí, querido. Só até aí. Deixa eu fazer mais uma oração com você. Se você puder, encurve a sua cabeça, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele conhece o seu coração, Ele sabe por quais motivos eu e você, nós estamos aqui nessa noite. O Espírito Santo sabe. Então permita com que Ele vasculhe cada canto do teu coração nessa hora, e permita com que Ele possa transformar você, querido, em uma nova criatura, em uma nova pessoa, em um novo cristão diante de Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que Deus fará maravilhas nessa noite aqui nesse lugar. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por termos o privilégio de ler a Tua palavra. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo use esse momento para falar conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos de ter direcionamento para a nossa vida. Nós queremos, ó Deus amado, que os céus fechados se abram sobre nós neste lugar. Que a glória do Senhor, meu Deus amado, ela seja vista. Ó Deus amado, não para que o homem seja aplaudido, mas para que o nome de Cristo seja glorificado. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que nesta noite haja dentro dos nossos corações o arrependimento, para a gente poder sair essas portas afora com a vida totalmente transformada. Em nome de Jesus eu faço essa oração, porque creio que o meu Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, e Ele vai levar a igreja dele para o céu. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém, irmãos. Entusiasma eu aqui, pessoal. Amém? Em nome de Jesus. Se está me ouvindo, tem que responder, querido. Tem que falar amém, em nome de Jesus. É o mínimo, tá bom? Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Mandou essa chuvinha maravilhosa. A gente fica feliz, né? Por essa chuva tão abençoada. Graças a Deus, né? Mas vamos lá, vamos falar da palavra de Deus. Irmãos, domingo passado eu falei a respeito de estar na mesa, né, com Jesus. E falamos sobre algumas
coisas que Jesus faz quando Ele está na mesa com uma pessoa. E hoje eu senti assim no meu coração de dar sequência àquela ministração de domingo. Logicamente que nós não vamos falar as mesmas coisas, mas eu quero falar a respeito, querido, de servir e como servir, tá bom? Nós somos assim, pessoas que sempre diz, né, que nós somos servos de Deus, e é verdade isso, nós somos servos de Deus, né? Isso eu tenho certeza. Mas o título de servo de Deus, meus irmãos, não faz de nós melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Nós somos servos de Deus, sim, mas somos extremamente dependentes da graça e da misericórdia do nosso Deus. Pelo menos comigo é assim. É assim que eu entendo que eu sou um servo de Deus, um homem totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Por que eu dependo da graça de Deus? Para quem não sabe, a graça de Deus é o favor que nós não merecemos. Então, a graça de Deus, ela nos alcança através do seu favor. Amém, gente? Ainda que a gente não mereça isso, mas a graça de Deus, ela nos alcançou. Aleluia! Então nós podemos dizer sim, nós somos servos de Deus, mas nós não somos melhor do que ninguém. Aleluia, querido. Então, a graça nos alcançou, a misericórdia de Deus nos alcançou. O que é misericórdia? Eu já falei disso aqui, vou repetir para quem não sabe. A misericórdia de Deus é a bondade de Deus entrando dentro da miséria do homem e transformando a vida do homem. E isso, irmãos, Deus ele não faz uma vez só. Deus faz isso todos os dias das nossas vidas. Por isso é importante a gente se abrir para Deus nessa noite e permitir com que a misericórdia de Deus ela entre dentro de nós e possa fazer mudanças. Amém, gente? Em nome de Jesus. Então, servir a Deus. E como servir a Deus? Primeiro, é importante que haja dentro dos nossos corações o arrependimento. Amém, gente? Que haja arrependimento. Eu sei que isso é uma coisa assim não muito bacana de se ouvir ou de ser falado também, porque dá uma impressão de que a gente só sabe chamar a atenção, né, das pessoas e chamar a atenção da igreja. Mas eu não quero que você leve isso para o lado de que nós estamos chamando a atenção. Não, irmãos. Nós queremos trazer essa mensagem no sentido de que haja uma transformação de vida dentro dos nossos corações através do arrependimento, porque afinal de contas nós estamos numa grande caminhada, tá certo? Nós estamos numa caminhada, sem saber o dia que essa caminhada vai terminar para a nossa vida, né? E nós sabemos também qual a direção da nossa caminhada que nós estamos, não é verdade? Nós não estamos caminhando para qualquer lugar, nós estamos caminhando para um dia podermos morar com Deus no seu reino. Então essa é a nossa caminhada, e todo mundo aqui já sabe disso, né? Mas para que isso se concretize nas nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos aprender a servir a Deus e também a servir uns aos outros. Sabe, uma das maneiras da gente servir a Deus é quando a gente se arrepende. Arrepender não só de pecados, mas arrepender também daquilo que muitas vezes nós deixamos de fazer para o nosso Deus. Ele chama a gente para a gente fazer
E às vezes a gente diz não para Ele. Então, queridos, é noite de arrependimento. Pastor, mas eu preciso do arrependimento porque eu pequei demais. Tudo bem, confessa para Deus o seu pecado, se arrependa, busque a Deus e não pratique mais, não cometa mais esse tipo de pecado, esse tipo de erro, e está tudo certo. Você se arrependeu, Deus também está disposto a te perdoar. É simples assim. Agora é importante a gente parar para pensar, irmãos, sobre coisas que não é pecado, mas que muitas vezes a gente rejeita, porque a gente não está afim de fazer para Deus, sabe? E eu sinto mesmo, irmãos, dentro de mim, que Deus está chamando a vida de todos nós, para a gente fazer algo para Ele. A terra clama, irmãos, por socorro. As pessoas estão clamando para que essa misericórdia alcance a vida delas. E quem carrega essa graça, irmãos, quem carrega essa misericórdia, não são as pessoas lá do mundo. Quem carrega essa graça e essa misericórdia é a igreja de Cristo, somos nós. Então nós temos por obrigação levar essa misericórdia de Deus para a vida de outras pessoas, para que elas sejam alcançadas também pelo mesmo Deus que nós fomos alcançados, meus irmãos. Então eu queria que você entendesse que Deus está te chamando hoje para fazer alguma coisa para Ele, para o reino dEle, para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Deus está te chamando, querido. E eu pergunto para você entender melhor, que tipo de resposta você vai dar para Ele? Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa se arrepender, mas não o arrependimento de pecado, mas o arrependimento de deixar de fazer algo para Deus. Quantas pessoas Deus coloca na nossa vida ou no nosso caminho, só para a gente falar para ela assim: olha, Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida. São centenas de pessoas que passam no nosso caminho, irmãos, na nossa vida, ao longo do dia, ao longo da semana. São centenas de pessoas, e às vezes a gente recusa a dizer para elas isso. Simplesmente dizer: olha, Jesus quer mudar você, Jesus quer fazer algo na sua vida. Ou vamos na igreja comigo para ouvir a palavra. Ou vamos na célula comigo para você ouvir a palavra. É simples assim, irmãos. Um convite é suficiente para Deus entrar com a misericórdia dele na vida de uma pessoa e transformar a vida dela. Basta um convite. Eu tenho certeza que a maioria de nós que está aqui hoje veio para a igreja, veio para a presença de Jesus, porque recebeu um convite. Só isso. Estamos aqui, irmãos, tendo o privilégio de usufruir da palavra de Deus, de congregar na casa de Deus, de servir a Deus, de olhar para dentro de nós, de arrepender, né, dos nossos pecados. Então, irmãos, basta um convite. Acredite nisso. Deus está te chamando, querido. Deus está te chamando. Sabe, quando a gente ouve uma palavra dessa forma, muitas vezes a gente entende que Deus está chamando a gente para algo estrondoso ou extraordinário, para algo muito grande, né, que está fora do nosso alcance. E eu quero dizer com muita simplicidade hoje, querido, o chamado de Deus é apenas para você fazer um convite para alguém. Será que você consegue fazer isso? Eu não estou dizendo que você tem que converter a vida de alguém, porque esse papel não é nosso.
O papel de converter o coração de alguém é do Espírito Santo, irmãos, não é nosso. Mas o convite, quem faz somos nós. Você entende isso? O chamar a pessoa para poder ouvir a palavra de Deus, isso parte de nós. Aí quando a pessoa chega na igreja ou na célula, né? E ela ouve a palavra de Deus, então o Espírito Santo vem de encontro àquela pessoa e transforma a vida dela, e ela nunca mais será a mesma. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que arrependimento não é somente quando se trata de pecado. Arrependimento é também quando se trata de nós resistirmos a um chamado que Deus está fazendo por nós, ou a nós. Sabe, eu acredito nisso, irmãos, que Deus está te chamando, Deus está me chamando, para coisas simples assim, para fazer um convite para alguém, para poder mostrar para esse alguém que a minha vida, a sua vida, ela foi e ainda continua sendo transformada pelo poder de Deus, e mostrar para todo mundo que vale a pena se esforçar para servir a Jesus. Vale a pena. Sinceramente, querido, eu queria que você olhasse agora para dentro de você mesmo e você respondesse para você mesmo e para Deus. Responde, em nome de Jesus, responde. Você acha que está valendo a pena você servir a Jesus ou não? O que você acha? Pergunta idiota, pastor. Lógico que eu vou dizer que vale a pena. Claro, irmãos, vale a pena. Por quê? Porque cada dia Deus faz uma coisa nova na vida da gente. Cada dia Deus nos dá a oportunidade de termos uma experiência nova. Cada dia Deus traz um milagre na nossa vida. Cada dia Deus abre uma porta para nós. Cada dia Deus permite a gente usufruir um pouquinho mais da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia. Então nós somos um povo, irmãos, privilegiados. Então nós podemos dizer, vale a pena servir a Jesus. É lógico que vale. Então, para eu passar para outro sentido aqui da palavra, eu quero frisar isso. Você vai resistir o chamado de Deus para a sua vida até quando? Só para você pensar, até quando você vai resistir? Pastor, mas eu não sinto Deus me chamar para nada. Querido, só de você estar aqui ouvindo essa palavra, já é Ele te chamando para fazer alguma coisa. Já é Ele te chamando. Talvez Ele não te chame para uma posição de destaque, né? Que é o que o nosso orgulho às vezes quer, a posição de destaque. Mas às vezes Ele te chama para você, sei lá, quem sabe, ajudar a cuidar das crianças, ensinar os nossos pequenos. Quem sabe Ele te chama para varrer o chão da igreja, limpar as cadeiras, sei lá, né? Alguma coisa. Eu acredito que Deus está te chamando nessa noite. E até onde vai a nossa teimosia, irmãos? Até onde vai a nossa resistência por não fazer aquilo que Deus tem chamado a gente para a gente fazer? Quando eu digo que eu sou um servo de Deus, eu estou dizendo que a minha vontade, ela já não pertence a mim mesmo, mas a minha vontade, ela é submetida à vontade de Deus. Por isso que Paulo disse assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, não é a minha vontade que prevalece, é a vontade do meu Deus. E acredite, querido, Deus nem sempre vai levar ou trazer até você somente aquilo que te interessa, ou somente pessoas que te agradam. Deus não vai fazer esse tipo de coisa. Deus vai trazer até nós pessoas de
tudo quanto é jeito. Inclusive, assim como Deus permitiu o Judas ir parar lá na mesa de Jesus, Deus também vai permitir com que traidores, infelizmente, às vezes se assente na mesa conosco. É coisa que a gente não quer, mas Deus vai permitir. O importante é que eu e você, querido, jamais venhamos desistir de servir o nosso Deus, independente de que tipo de pessoa Deus trouxer para assentar na mesa conosco. Nós estamos aqui declarando isso. Nós servimos a um Deus que tudo pode, que consegue mudar a vida das pessoas e que inclusive está mudando a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Então, que tal a gente parar de ser teimoso e parar de desobedecer a voz de Deus, né? Que tal a gente hoje ter esse encontro tão marcante com Jesus e ser servo dele de verdade? Não escolher a quem nós vamos falar dele, né? Ou de Jesus para a pessoa, não escolher a quem nós vamos falar, mas falar para todos. Mostrar para todos que vale a pena, que a nossa vida foi mudada. Mostrar para todo mundo, irmãos, em nome de Jesus, seja rico, pobre, branco, preto, seja lá quem for. Mostrar para todo mundo, olha, vale a pena aceitar o convite de ouvir a palavra de Deus. Vale a pena porque a minha vida foi mudada. Vale a pena porque a sua vida foi mudada. Então vale a pena, irmãos, servir a Jesus. Então mostre para as pessoas isso. Mostre que vale a pena você sair da sua casa no domingo e vir para a casa de Deus. Mostre que vale a pena. É assim, irmãos. O João, a Bíblia diz aqui com clareza, apareceu João pregando no deserto da Judéia, e a mensagem de João não era fácil de engolir. A mensagem de João era assim: olha, arrependei-vos porque é chegado até vocês o reino de Deus. Essa era a mensagem de João, pregando para as pessoas mudarem de vida. Sabe, irmãos, e nós servimos ao mesmo Deus que João serviu, o mesmo. Então a mensagem não mudou, irmãos. Arrependimento faz parte da vida de um servo de Deus. Seja arrependimento de pecado ou seja arrependimento do que for, faz parte da nossa vida. Arrependimento, preste atenção nisso, tem diferença de remorso. Só para você entender melhor isso, tá bom? Remorso é quando você fica de consciência pesada e você fala, nunca mais vou fazer isso. Aí chega no outro dia, você está lá fazendo aquilo que você falou que nunca mais ia fazer. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Amém? Agora, o arrependimento, quando ele vem dentro dos nossos corações e a gente fala assim, olha, isso aqui não faz parte mais da minha vida. Então você muda a rota, você muda de direção. Você fala assim, opa, se ali eu não posso passar, porque ali eu vou ser tentado e cair, então eu vou dar a volta disso, eu vou passar longe. Isso é arrependimento. Você entendeu isso ou não? Então, querido, arrependimento faz parte da vida de um servo de Deus. Aleluia. Então vamos lá, pessoal, para não ficar só nisso. Aqui no Mateus capítulo 3, onde eu li, o João, ele dizia assim, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este, versículo 3 diz assim, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha vestes de pelo de camelo e cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre.
Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Aqui ele já deu uma instrução do que é servir a Deus. Outra coisa de servir a Deus, preste atenção nisso, é quando você assume o compromisso de obedecer a palavra do Senhor. É uma decisão. A gente assume o compromisso de obedecer a palavra do Senhor. E João está falando a respeito disso. Quando as pessoas iam de encontro a ele, e ele mostrava para aquelas pessoas que elas precisavam, além do arrependimento, elas precisavam ser batizadas. Amém, gente? Amém, irmãos? Quem já foi batizado aqui nas águas? Deixa eu ver. A maioria, né? Glória a Deus por isso. Amém. Mas sabe que eu vou ousar dizer que não é apenas o batismo nas águas que faz a diferença na vida da gente. Existe algo além, que nós, como igreja de Cristo, às vezes precisamos ser batizados nessa noite. Sabe com quê? Ser batizados com o amor de Jesus. Isso é sério, irmãos. Às vezes a gente precisa ser batizados com o amor de Jesus. Quando nós somos batizados com o amor de Jesus, nós não escolhemos para quem nós vamos falar de Jesus. Nós falamos para todos. Você entende? Nós mostramos para todos que vale a pena. Nós não servimos a Jesus só quando o pastor está por perto. Irmãos, não cometa essa loucura, porque eu não sou o seu Salvador. O seu Salvador é Jesus Cristo. Inclusive eu preciso e dependo da pessoa de Jesus Cristo, porque eu também preciso ser salvo. Você entende isso? Então você não tem que servir a Deus só quando o pastor está por perto. Você tem que servir a Deus porque Jesus está por perto. Amém? Você entendeu isso ou não? Você tem que se arrepender, não é por causa de que alguém está pegando no seu pé, ou porque, não, você tem que se arrepender porque Jesus, Ele está falando com você nessa noite, querido. Em nome de Jesus, então, assuma o compromisso com Jesus. Você que ainda não é batizado nas águas, assume o compromisso. Deixa Jesus continuar tratando em você, querido, e batiza nas águas, porque o compromisso da obediência precisa fazer parte da vida de um servo de Deus. Isso é compromisso. Compromisso que você assume. Não é verdade? Então é extremamente importante que eu e você possamos assumir esse compromisso. João mostrou para o povo que eles precisavam ser batizados, e eles batizavam. Eles aceitavam aquele compromisso. E é interessante aí também que no mesmo versículo que fala que, está muito alto não, no mesmo versículo que fala que eles eram batizados, diz também que eles confessavam os seus pecados. Sabe, irmãos, isso fala a respeito de um compromisso um pouco mais profundo, de confessar para Deus o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos escassos às vezes, né, dessa graça de Deus que sempre está buscando nos abraçar, sempre está buscando confortar a nossa vida, envolver a nossa vida. A graça de Deus sempre está fazendo isso, e às vezes a gente está sempre tentando fugir.
porque às vezes a gente não quer um compromisso sincero. Não é verdade? Desculpa a expressão da palavra, irmãos, mas eu vou falar o que eu estou sentindo no meu coração. Toda pessoa que não assume um compromisso sincero, ela se torna um aproveitador. Você entendeu isso ou não? Quem não assume compromisso sincero é porque só quer aproveitar. Aí aproveita do jeito que quer e depois chuta. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Não é verdade? Muitas vezes nós aproveitamos da bondade de Deus e a gente fala: Deus, me dá isso, me dá, e Deus dá para nós. O que a gente faz? A gente chuta a pessoa de Deus. Para ficar mais bonitinho, a gente dá as costas para Ele, não é verdade? A gente fala assim: eu alcancei o que eu queria. Eu fui na igreja, ouvi a palavra, recebi oração, Deus me abençoou, Deus abriu a porta para mim, era tudo que eu queria. Tchau, obrigado, Senhor. E nunca mais vem. Irmãos, Deus não está chamando a gente para sermos aproveitadores. Não, Deus está chamando a gente para um compromisso sincero com Ele, irmãos, em nome de Jesus. Faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, nós precisamos estar grudados na pessoa de Jesus Cristo. Oferta a gente vai ter todo dia, tentação é toda hora, sabe? Mas se nós estamos entregues nas mãos de Deus, entregues a esse compromisso sincero com Deus, ainda, preste atenção nisso, ainda que a gente tropece e ainda que a gente caia, a palavra do nosso Deus diz: se você cair até por 7 vezes, você não vai ficar prostrado, não vai, porque a aliança do compromisso sincero com Deus faz a mão de Deus se estender para nós, para levantar a gente. Pastor, eu caí, eu pequei, eu errei, eu falei mal dos outros, eu fiz um monte de besteira, eu assisti porcariada na internet, eu fiz um monte de coisa que não devia ter feito, eu fiz. Você está disposto a voltar para Deus hoje? Você está disposto a se entregar para Ele? A se render a esse compromisso sincero para com Deus? Você está disposto? Se a sua resposta é sim, então eu vou encerrar por aqui. Eu quero orar por você nessa noite. Quantos querem fazer isso? Quantos querem de verdade assumir esse compromisso sincero com Deus? Eu vou chamar só uma vez, tá bom, querido? Prometo que não vou insistir. Pastor, eu quero. Então sai do seu lugar, vem à frente do altar, porque eu quero orar por você. Em nome de Jesus.